na Epístola de Judas. Estarei lendo dos versos 5 ao verso de número 7. Epístola de Judas. Estarei lendo dos versos 5 ao verso de número 7. O texto diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já sejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor tem libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Eu gostaria de convidá-los a baixar as suas frontes. Nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações por intermédio da sua palavra. Oremos. Pai amado, reunidos, Senhor, em torno da sua gloriosa palavra, queremos te pedir ao Senhor que ilumine, esclareça as nossas mentes em orientações necessárias para continuarmos em nossa caminhada cristã. Pedimos ao Senhor que a tua palavra seja agora bússola, orientação para a nossa grande caminhada até rumo à eternidade. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Esta semana, um dos meus sobrinhos, preocupado com os últimos acontecimentos, ele queria saber da minha opinião em termos espirituais, onde países têm fechado as suas fronteiras, comércio tem sido restringido, templos fechados, pessoas isoladas e também apavoradas. E então ele queria saber da minha opinião, que tempos é este que nós estamos vivendo? Que tempo nós estamos vivendo? Como bons presbiterianos, defendendo o pensamento reformado, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então nós vamos responder esta pergunta segundo a palavra do Senhor, segundo a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia fala sobre esses tempos que nós estamos vivendo. E então, à luz das Escrituras, creio que nós estamos vivendo em um tempo de advertência, um tempo em que está ligado o sinal de alerta, ou seja, o sinal amarelo está ligado. E é Judas que vai nos esclarecer e nos instruir a respeito desse tempo em que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para o texto que outrora lemos, a primeira pergunta a se fazer é esta: quem é Judas? Quem é este homem? Parece um pouco meio confuso identificar este apóstolo do Senhor. É meio confuso identificar este homem, porque nós temos poucos relatos nas Escrituras, poucos relatos na Bíblia a respeito dele. Pouca coisa tem escrito a respeito desse homem. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção
para dois detalhes em sua identificação, que diz tudo a respeito desse homem. Então ninguém é melhor para falar de Judas, deste homem, a não ser ele mesmo. Ele mesmo vai dizer a respeito dele. Ele vai se identificar, mostrando quem realmente ele é. E aqui então, na sua carta, ele vai dizer assim, ele se identifica como servo de Jesus Cristo. Veja bem o verso de número 1, ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, ao irmão Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Aqui então nós temos aqui um homem que está se identificando como servo de Jesus Cristo. O próprio reconhecimento de Jesus Cristo significava muito naquele tempo. Meus amados, ser identificado como servo de Jesus era alguém que estava pronto para ser realmente devoto a esse Filho que Deus enviou até a nós. Ou seja, estar pronto para a guerra, estar pronto para a batalha. Se identificar como servo de Cristo naquele tempo era colocar a sua vida em risco. Nós temos vários exemplos de homens de Deus que se identificaram como servo do Senhor, que colocaram as suas vidas para serem ceifadas, para defender o Evangelho, defender a Cristo. Paulo foi um deles. Paulo colocou a sua vida em risco por amor a Deus, por amor à sua palavra. Paulo se colocou ao combate. Ele mesmo diz: estou combatendo o bom combate. E combati o bom combate. Paulo viveu o tempo todo combatendo esse bom combate, colocando realmente a sua vida em risco. Pagou um preço alto por dizer que era servo de Jesus, servo de Cristo. Assim como Judas está se identificando que ele era servo de Jesus Cristo. Fico olhando, meus queridos, na mudança radical que Judas teve desde os dias antes da ressurreição, quando seus irmãos não acreditavam nele. Identificar-se como servo de Cristo era um peso muito grande naquela época. Era pesado demais ser chamado de servo do Senhor. Além de se identificar como servo, ele também se identificou como irmão de Tiago. Olha o texto, diz assim, o verso 1: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. É estranho nós percebemos isso. Sabe por quê? Porque ele se identificar como irmão de Tiago era estranho. Sabe por quê? Porque Tiago era irmão de Jesus. É o que nós chamamos meio-irmão. Então por que ele não se identificou como irmão de Jesus, mas sim irmão de Tiago? E ele diz que ele era servo de Jesus e irmão de Tiago. Tiago era líder da igreja de Jerusalém. Embora outros chamassem Judas de irmão do Senhor, ele preferiu identificar-se como irmão de Tiago e servo de Jesus. Se fosse hoje, quem não gostaria de ter um irmão famoso? Mas ele não quis deixar essa verdade sucumbir à sua vida. Ele não quis dizer para as pessoas que ele era irmão de Jesus, mas ele quis dizer que ele era servo de Jesus. Ele achava então indigno de ser chamado irmão de Jesus,
mas ele preferia então se identificar como prisioneiro de Jesus. Uma palavra se identifica que servo é prisioneiro, é escravo. Ele preferia se identificar dessa forma. Este homem, além de demonstrar a sua devoção ao Mestre, ele também se preocupa com as heresias que estavam adentrando a igreja naquela época. Ele estava preocupado com as heresias que estavam sendo praticadas pelos falsos profetas, pelos falsos mestres. E ele desejava que nessa sua carta denunciar esses falsos mestres, denunciar esses falsos profetas. Esses falsos profetas estavam usando da liberdade cristã e a livre graça de Deus com licença para a imoralidade. Estava vivendo uma vida imoral dentro da igreja do Senhor. Mas Judas está aqui, contrário a tudo isso. Judas ele identificou esse mal na igreja e ele então coloca a boca no trombone para poder denunciar essas heresias que estavam adentrando dentro da igreja. E ele não vê outra alternativa a não ser advertir, a trazer aqui a advertência a respeito do julgamento de Deus. Judas estava aqui então mostrando para aqueles hereges, dizendo que eles estavam sob o julgamento de Deus se não se arrependessem dos seus pecados. Se eles não abrissem o coração em arrependimento, Deus estaria ali julgando os seus pecados, as suas atitudes malignas no meio do povo. Judas então, ele escreve essa carta, trazendo aqui advertências. Eu quero destacar, meus queridos, no texto que outrora lemos, 3 exemplos de advertência do julgamento divino com os quais Judas nos faz lembrar. A primeira advertência está no verso de número 5, que diz assim: quero vos lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por toda, que o Senhor tem libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas está advertindo que Deus destruiu aqueles que não creram. Então, a primeira advertência que Judas está trazendo a nós aqui é a apostasia. Judas está falando nesse versículo exatamente sobre apostasia. Mas você poderia perguntar assim: pastor, o que é apostasia? O que é isso? O que isso significa? Apostasia, meus queridos, não é nada mais, nada menos do que o repúdio, o abandono deliberado da fé que a pessoa professou. Apostasia é aqueles que andaram, seguiram o caminho do Senhor e depois de algum tempo abandonou esse caminho, deixando Deus de lado, deixando as instruções do Senhor e vivendo a vida sem a vontade do Senhor, vivendo a vida segundo os seus conceitos. Nós temos aqui uma advertência do autor, fazendo uma alusão o Salmo de número 95, como sendo de perverso coração de incredulidade. A sua preocupação aqui, meus queridos, inicial é que se, assim como os israelitas se tornaram presa das
descrença, assim também os seus sucessores, os cristãos, devem ter um cuidado para não cair na mesma armadilha que os israelitas caíram. Os israelitas já conheciam o Deus de Abraão, já sabiam que ele realmente era Deus. Os israelitas serviam a Deus, mas depois dessa caminhada no deserto, eles começam a deixar a sua fé, começam a deixar a sua vida cristã de lado. E Judas aqui está fazendo essa advertência. Temos exemplos na Bíblia de pessoas que apostataram da fé. Talvez o exemplo mais notório que nós podemos perceber no Novo Testamento seja o caso de Judas Iscariote. Não, o Judas, o discípulo, esse que nós lemos agora. Mas Judas Iscariote. E a vida de Judas, nós podemos até ter uma interrogação na nossa mente, dizendo assim: por que este homem estava sob os cuidados, nada mais, nada menos de Jesus. Esse homem foi instruído por Jesus. Esse homem recebeu a palavra por intermédio do mestre dos mestres. Ou seja, ele recebeu a palavra do próprio Deus. Judas foi pastoreado, não por um simples pastor, mas ele foi pastoreado por Deus, por Jesus. E ele abandonou a fé, abandonou a sua vida, apostatou da fé, deixando o caminho do Senhor, deixando a vida na presença do Senhor. Os apóstolos, meus queridos, sempre advertiram contra as ascensões da apostasia na igreja, culminando no aparecimento do homem da iniquidade. Eu gosto de ressaltar, falei hoje pela manhã, de que quem é o inimigo? O inimigo é o ímpio. O ímpio, de acordo com o nosso grande mestre, reverendo Adão Carlos do Nascimento, ele diz que ímpio é aquela pessoa que, mesmo entendendo que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Isso é verdade. O ímpio, aquele homem que tem o conhecimento de Deus, mas vive como se Deus não existisse. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 19, verso 20, o apóstolo Paulo faz essa advertência ao servo Timóteo, a manter a sua fé em boa consciência, porque alguns rejeitaram a boa consciência e naufragaram na fé. E ele cita o caso de Alexandre e Elineu, que deixou a fé, segundo o curso da sua própria vida, deixando Deus de lado, deixando os ensinamentos da palavra do Senhor. E aqui nós temos essa advertência. Quando se fala em apostasia, Judas tem como péssimo exemplo a Israel no deserto. Estamos falando de cristãos, estamos falando de pessoas que anteriormente seguiam a doutrina correta e que de uma forma deliberadamente se desviaram, saíram do curso, saíram do caminho. Meus amados, esse povo, nessa caminhada do deserto, eles provaram os feitos de Deus. Israel viu de perto que nenhuma outra nação experimentou.
Israel viu de perto coisas que ninguém viu e nem nunca verá. E esse povo, sim, abandonou o caminho do Senhor. Eles tinham conhecimento da libertação, a nova vida que os tornou povo de Deus. E esse mesmo povo agora estão com seus corações voltados para o Egito. É isso que Judas está dizendo aqui. Diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já sejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito. Este é um exemplo que Judas está dando. Um povo que teve a presença do Senhor, um povo que foi guardado pelo Senhor. Na primeira dificuldade que eles enfrentaram, foi o suficiente para eles lembrarem de Faraó. Lembrarem do Egito. Ficaram com medo. Faraó vinha atrás, eles no meio e na sua frente o mar. Eles se sentiram acuados. E quando eles se sentiram acuados, então agora eles estavam abandonando, dizendo: olha, vamos voltar para o Egito. Alguns teólogos chegam a dizer que o Egito é símbolo do paganismo. O Egito é símbolo do mundanismo. E então eles queriam voltar para o mundo. Queriam voltar para o paganismo. Aqueles crentes israelitas sentiam atraídos pelo Egito. Estavam com seus corações no Egito. Eu quero trazer a nós, nesta noite, meus queridos, dizendo que quantas pessoas que tiveram experiências gloriosas com Deus, quantas pessoas foram viver uma vida na presença do Senhor, passaram anos e anos servindo a Deus, mas chegou um momento da sua vida, eles abandonaram a fé. Sabe por quê? Porque nunca esqueceram do mundo. Nunca esqueceram do mundo. É por isso que voltaram. Mas essas pessoas, Judas adverte, Deus irá destruir essas pessoas, aqueles que não creram. Deus irá destruir. Temos aqui a segunda advertência, onde o verso de número 6 faz a segunda alerta a nós, e diz assim: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Meus amados, o exemplo agora é dos anjos. A segunda advertência aqui está relacionada com orgulho. Eles acharam, os anjos acharam que eram os melhores. Os anjos aqui, eles eram destinados a povo de Deus. Era destinado um povo para a própria possessão de Deus. Esses anjos, eles tinham muitos privilégios, dos quais poderiam desfrutar. Judas adverte dos perigos da concupiscência e o orgulho que levaram à queda dos anjos. Orgulho, porque não estavam satisfeitos em conservar o seu estado original, que foi conferido a eles, foi dado a eles por Deus. Esses anjos agora, meus queridos, esses anjos provocaram uma guerra civil no céu. E a Bíblia fala que esses anjos maus, eles foram expulsos do céu.
Eles foram sentenciados por Deus à condenação eterna. O diabo, Lúcifer, persuadiu esses anjos, dizendo a esses anjos que eles poderiam ter vida autônoma, vida própria. Mas eles não sabiam o quanto isso ia pesar na vida deles, o quanto isso ia repercutir em suas vidas. Aquelas pessoas que vivem na arrogância precisam estar atentos, porque foi a arrogância que arruinou a vida dos anjos no céu. Arrogância. Eles tiveram uma condenação. A arrogância os levou à condenação eterna. Quando eu estudava no seminário, nós tínhamos um pastor lá, chamado reverendo José João. O Senhor não vai agir para mudar essa história. É alas de carnavais afrontando a Deus. É desfiles afrontando a Deus. E muitas das vezes nós perguntamos, será que Deus não vai agir? Não. De acordo com Judas, a conta chegou. O mundo afrontou a Deus. O mundo foi advertido, afrontando a Deus, e a conta chegou. As pessoas acham com seu orgulho, pode afrontar a Deus, pode falar mal de Deus, pode fazer chacotas de Deus, achando que Deus não vai agir. Judas está dizendo, cuidado. O orgulho dos anjos gerou inconformismo muito grande. Cuidado com o inconformismo. Alguém diz que o ser humano é um eterno insatisfeito. E é verdade. E a insatisfação, e uma pessoa insatisfeita, provoca muitas coisas, e principalmente o afastamento de Deus. Somos insatisfeitos com o trabalho, somos insatisfeitos com a casa onde nós moramos, somos insatisfeitos com a escola onde estudamos, somos insatisfeitos com a igreja onde nós congregamos. E pasme, muitas das vezes as pessoas estão insatisfeitas até com o próprio Deus. Foi o caso dos anjos. Não se satisfazer com a pessoa de Deus ali no céu, ali na eternidade. Mas Judas disse logo que eles se rebelaram. Deus os guardou para o castigo. Irmãos, tem uma coisa que Deus não se agrada, que é a ingratidão. Voltamos aqui ao povo israelita, na travessia do Mar Vermelho. Era um povo extremamente ingrato. Nada que Deus fazia, aquele povo estava bom. O povo sentiu sede, Deus providenciou a água para eles beberem. Aquele povo sentiu fome, e Deus providenciou o maná para aquele povo. Até mesmo aquele povo escolheu um cardápio, dizendo, olha Deus, nós estamos querendo comer carne. E Deus então providenciou as cordonizes. E a pessoa, quando não está grato a Deus, a primeira coisa que ele faz é parar de servir a Deus. É parar de viver uma vida
Deus. É deixar a comunhão da igreja, é deixar a comunhão dos irmãos, e enveredar pelo mundo. A exemplo do filho pródigo, insatisfeito com a vida ali na casa do pai, insatisfeito com a casa do pai, insatisfeito com as ordens do pai, insatisfeito com a vida que o pai havia dado para ele. Então ele chegou, se rebelou e disse: pai, olha, dá aquilo que me pertence por herança, que eu vou sair de casa. E saiu por insatisfação, abandonou a casa do pai, abandonou o convívio do pai. Mas ele viu, ele sentiu na pele que rebelar-se contra Deus é o pior negócio que o ser humano pode fazer. É o pior negócio. É uma briga que trará muitos prejuízos para a vida daquele que briga contra Deus. E nós já sabemos quem será o perdedor. E nós sabemos que ele não vai ser vitorioso. Então, meus queridos, foi o que aconteceu com os anjos maus. Eles foram guardados sob trevas, em eternas algemas, para o grande dia da sua condenação. E Judas fala sobre o dia final. A terceira e última advertência está relacionada com a perversão. Veja bem o verso de número 7, que diz assim: como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Judas agora ele está concentrado a sua atenção no exemplo mais vívido julgamento que se pode achar no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança. Ele faz um ressalto aqui a um aspecto desnaturado da má conduta dos cidadãos daquelas duas cidades. Os homens de Sodoma e Gomorra entregaram-se a toda sorte de perversão, a toda sorte de promiscuidade, a toda sorte de prostituição. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra não foi nada mais, nada menos um exemplo, apenas um exemplo, para todos verem o que acontece com aqueles que vivem de forma perversa. Aqueles que vivem perversamente, esses sim vão experimentar a ira de Deus. É apenas aqui um retrato do que seria uma pessoa que morre sem Deus e vai para o inferno. A história de Sodoma e Gomorra está exatamente trazendo como exemplo para que nós ficamos atentos, em alerta, para aqueles que partem sem Cristo, aqueles que partem sem Jesus. As duas cidades se transformaram em uma verdadeira fornalha de fogo. Ali, possivelmente, a Bíblia registra aquela cidade pegando fogo de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que derretia tudo o que via pela frente. E é interessante lembrarmos que, na maioria das vezes,
Quando a Bíblia fala de fogo, ela está se referindo ao juízo de Deus, acerca de contas. É por isso que muitas das vezes nós advertimos aos crentes, quando fala muito sobre essa questão: manda fogo, Senhor. Cuidado. Cuidado. Porque muitas das vezes a Bíblia diz que fogo na Bíblia está relacionado com o julgamento de Deus, com o juízo de Deus, com acerto de contas. Possivelmente Judas estava aqui advertindo seus leitores que o fogo que destruiu a sua cidade seria o antigosto daquele fogo eterno que estava guardado para o diabo e seus anjos, e aqueles que foram também cúmplices. É isso que Judas estava trazendo aqui à mente daquelas pessoas, para que eles ligassem o sinal de alerta, para que eles ficassem advertidos, trazendo aqui a lembrança de uma destruição que aconteceu no passado e que Deus poderia também destruir no presente e também no futuro. E Judas estava aqui também advertindo aqueles maus profetas, aqueles heréticos, aqueles que estavam ensinando doutrinas perversas. Ele estava dizendo que, olha, cuidado, porque o mal não pode triunfar para sempre. Cuidado, porque chegará o dia do acerto de conta. Chegará o dia que Deus virá sobre os filhos da desobediência. Perversão é igual ao pecado, e pecado leva à morte. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo número 5, número 3, do verso 5 ao verso número 6, esse apóstolo nos faz uma grande advertência com relação à desobediência. Portanto, ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. A ira de Deus. Fazer morrer a natureza terrena é não dar chance para o pecado, é enterrar de vez a vida imoral que tínhamos antes. O que Paulo quer aqui com os crentes daquela época não é que eles, na prática, é que eles se tornem mortos para o pecado e vivos para Deus. É isso sim que Paulo estava dizendo. Tanto Paulo quanto Judas advertem que o pecado jamais ficará impune. Jamais. Então, Judas, eu quero concluir dizendo aqui que Judas faz 3 analogias de situações de desobediência ao Deus soberano. E dessas 3 analogias, meus queridos, ele nos dá aqui lições preciosas e claras para todos aqueles que queiram viver na apostasia, no orgulho e na perversidade, para que tenhamos cuidado, para que nós não vivamos uma vida de sóbria ganância. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus cuide da nossa vida e não deixe que a apostasia, não deixe que a arrogância, não deixe que a perversão nos afaste dele, que nos faz viver uma vida santa, uma vida segundo os seus propósitos, obedecendo a sua palavra e vivendo inteiramente para o agrado
do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.